Tiago, capítulo de número 4, versículo 14. Tiago 4, versículo 14 diz: Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Vou ler na versão que está no Data Show, que é a revista Almeida atualizada, que diz: Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Por quê? Que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Todo ano, se você já está aqui com a gente há alguns anos, todo ano eu faço questão de trazer uma reflexão sobre esse assunto, o assunto da brevidade da vida. E desde que aconteceu aquele acidente que o Brasil inteiro soube com o apresentador Gugu, a gente viu muitas postagens, muitas declarações nas redes sociais, muita gente falando sobre um assunto, e realmente é algo que precisa nos trazer à reflexão. Alguém famoso, alguém rico, alguém que para a idade, em torno dos 60, desfrutava de boa saúde, alguém que tinha aí uma perspectiva de viver ainda muitos anos, de repente cai quando estava limpando o ar-condicionado e vem a falecer. E daí essa semana começou, para nós pastores, um pouco apertada, porque domingo nós recebemos notícia de que um parente de alguém muito especial aqui da igreja havia falecido. Então, segunda-feira estávamos no velório, e na segunda-feira recebemos uma outra notícia de que o pai de uma das nossas pastoras também havia falecido. Então, segunda foi dia de velório, e terça foi dia de velório, e a gente sempre, quando está vivendo esse momento, a gente para pensar sobre esse assunto tão importante. Se você estiver atento nas notícias, você vai ver que a morte chega, e chega para todos. Não tem sexo, não tem idade, não tem classe social, não tem cor de pele, não tem profissão. A morte chega para todos. Hoje, uma notícia me chamou a atenção. Um homem andando de patinete no Rio de Janeiro faleceu. Parece que tropeçou no patinete, caiu no meio da rua e um carro atropelou. Acho que alguns dias atrás, uma moça em Minas Gerais, comemorando a formatura num trenzinho que passeia na cidade, cai do trenzinho e morre. Velhos morrem, jovens morrem, gente saudável morre, gente doente morre. A palavra de Deus já há 2000 anos atrás já falava sobre isso. A brevidade da vida. A vida é como um vapor. Ao mesmo tempo que está aqui, pode não mais estar. É por isso que a reflexão de hoje tem o tema seguinte: antes que seja tarde demais. Você pode olhar no quem está do seu lado, olha para ele, olha para ela e diga assim: olha, antes que seja tarde demais, faça o que é certo. Falando ainda desse assunto da morte, por dia são 152 mil pessoas morrendo. Ou seja, mais de 55 milhões por ano. 55 milhões por ano. E daí a gente vai para a palavra, e Salomão ele vai dizer em Eclesiastes 7, versículo 2, algo extremamente interessante. Ele vai dizer assim: melhor é ir na casa aonde há luto do que na casa de festa. E ele continua: porque a morte é o destino de todos, e os vivos devem pensar nisso. Que estranho alguém dizer que é melhor ir na casa do luto
do que a casa de festa. Pois é, na casa de festa a gente está tão distraído com as coisas, está tão preso naquele momento, que a gente não para pensar no tipo de vida que nós estamos vivendo. Mas na casa de luto, a gente dá conta que esse é o destino de todos. E que a nossa vida também tem um ponto final. Alguém já dizia, não sabemos quem será o próximo. Cada um tem uma senha na fila da morte. Não sabemos quem será o próximo. É por isso que nós precisamos viver e reaprender a viver a maneira de Deus antes que seja tarde demais. Se nós olharmos para a história da humanidade, nós vamos perceber algo muito claro. Desde o início, as pessoas meio que negligenciaram e continuam negligenciando essa realidade sobre a brevidade da vida. O que dizer daquele fatídico ano de 79 depois de Cristo na cidade de Pompeia, Itália, Império Romano. Ali em Pompeia, uma cidade maravilhosa, a colônia romana era fantástica, ali passavam os principais generais, ali passavam os principais gladiadores, ali tinham shows de teatro, ali tinha uma vida luxuosa, 20.000 pessoas estavam em Pompeia. E certa noite, muita festa, muita bebedeira, muito sorriso nos lábios, comentando e comparando as lutas dos gladiadores, e de repente, estrondos começam a acontecer. Estava ativo o vulcão Vesúvio, atirando pedras, segundo alguns historiadores, a mais de 10 quilômetros de altura. Névoas começam a tomar aquela cidade. Todos ficam apavorados, mas já é tarde demais para fugir. E Pompeia é uma cidade fantasma, que é destruída pelo vulcão. Até hoje, os pesquisadores e os arqueólogos estão escavando e descobrindo coisas a respeito daquela cidade que sumiu, dissipou-se do mapa. E aquelas vidas não conseguiram se salvar. Quando caíram em si, já era tarde demais. O que dizer do ano de 1911, 1912, quando todos falavam de um grande navio chamado Titanic, a maior obra daquele tempo para navegar no mar. Em abril de 1912, ele parte para uma viagem que nunca chega. Sai da Inglaterra com destino a Nova York, nos Estados Unidos. E você que é daquela época que viu o filme Titanic, como eu, você tem uma noção mais ou menos do que aconteceu. Lá pelo 4º dia de viagem, eles batem no iceberg, que rasga o casco do navio. Quando eles se dão conta, não tem bote salva-vida para todos. As águas são congelantes. Muitos vão morrer. Quando eles se tocam, já era tarde demais. E se a gente vai para a palavra de Deus, nós vamos encontrar muitas histórias. O que dizer da história de Noé, profeta de Deus, anos e anos construindo aquela arca, chamando o povo para um arrependimento e recebendo apenas zombaria. Mas quando a porta se fecha e a água começa a cair e a encher, as pessoas clamam por socorro, mas já era tarde demais. O que dizer da parábola de Jesus, que conta a história de Lázaro, um mendigo que estava sempre na porta daquele rico. Os dois morrem. E há uma conversa no céu e uma conversa no inferno. No inferno, aquele rico que sempre desprezou Lázaro, que viveu na luxúria e no luxo. Ele pede que uma gota de água seja colocada na sua boca e isso lhe é negado. Então ele faz um pedido:
por favor, que alguém deste lado vá para o lado da vida e fale aos meus parentes sobre essa realidade aqui. Só que já era tarde demais. Portanto, de vez em quando nós precisamos parar para pensar sobre esse assunto, porque na nossa vida também pode chegar nesse nível de ser tarde demais. Porém, antes que seja tarde demais, eu tenho 4 proposições para você, 4 propostas para você, porque eu sei que chega dezembro, a gente já está pensando em 2020, já estamos pensando no próximo ano. Chega dezembro, alguns já começam naquela expectativa, não, vai virar o ano e tudo vai recomeçar. Alguns caem numa utopia tão grande, pensando que há uma mágica no Cronos, no tempo, que vai acontecer quando o último segundo de 2019 findar e surgir o primeiro segundo de 2020, vai acontecer uma mágica. E tudo vai recomeçar lindo, brilhante, maravilhoso. Não é assim. O 2020 já deve ser planejado e construído hoje. Para que esperar o dia 31 de dezembro para a gente viver a vida como a vida tem que ser vivida? Portanto, presta atenção nessas 4 propostas. Primeira delas, antes que seja tarde demais, desfrute do amor de Deus, do amor do Pai. O profeta Isaías, ele vai dizer no capítulo 55, verso 6, buscai o Senhor, enquanto se pode achar. Opa, vai ter um dia que a gente não vai mais conseguir buscar o Senhor. E ele continua, invocai-o, enquanto está perto. A gente precisa, e eu tenho falado desse púlpito algumas vezes para você, sair do automático na nossa vida religiosa. Na verdade, o cristianismo e a proposta de Jesus Cristo vai muito além de religião. É vida, é essência, é entrega total. Davi, o salmista, ele já dizia, lá no Salmo 27, uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa viver na presença dEle todos os dias da minha vida, e ali aprender e desfrutar no seu santo templo. Desejo pelo Senhor. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. É claro que Davi pediu muitas coisas ao Senhor, mas quando ele diz uma coisa eu pedi ao Senhor, ele diz, a mais importante é, Senhor, que eu peço, eu quero estar na tua presença. Só que ele não fica só na boa intenção. Ele pede, mas ele diz, e a buscarei. Antes que seja tarde demais, busque ao Senhor. Antes que seja tarde demais, leve a sério a sua vida de oração. Antes que seja tarde demais, diga não para o pecado e se entregue totalmente a Deus. Antes que seja tarde demais. Eu cresci na casa do Senhor e na adolescência foram muitos colegas que disseram, agora eu vou dar uma pausa, nessa questão de igreja. Cara, sabe, a gente é jovem, a gente tem que curtir um pouco a vida. E nessa curtição, se perderam. Alguns não apenas morreram espiritualmente, mas também morreram fisicamente, não tiveram outra oportunidade. Não buscaram a Deus como deveria. Mas eu olho para a palavra e eu vejo um exemplo fantástico, é o do filho pródigo, que faz uma grande lambança de desprezar o amor do pai, sai de casa, mas lá quando estava no fundo do poço, na pior, no meio dos porcos, vivendo literalmente, e aí vem a expressão, uma porcaria de vida, o texto diz, caindo em si, voltarei para a casa do meu pai. Direi, pai, pequei contra os céus, contra ti, e o pai estava lá, de braços abertos, para receber e fazer com que ele vivesse tudo aquilo que o pai havia planejado. Eu olho para a palavra de Deus,
eu vejo o apóstolo Paulo dizendo: o que para mim era lucro. O que era lucro para Paulo? Pompa, orgulho, fariseu, religioso, gostava dessa vida pomposa, de uma religiosidade de aparência, todos viam ele como um santo, batiam palma, conhecedor das verdades, e ele diz: tudo isso que eu gastei a minha vida buscando, eu passei a ter como perda. Mas por quê? E daí tem uma comparação. Como perda, comparando com aquilo que eu tenho em Cristo Jesus, a sua suprema grandeza. E ele vai dizendo: olha, tem mais, eu considero tudo isso como esterco, se comparado ao que eu vivo verdadeiramente em Deus. O próprio Jesus já dizia: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. A gente inverte, buscamos as outras coisas, e sobrar um tempo o reino de Deus. O próprio Jesus deixou bem claro, Marcos 12:30, ame o Senhor seu Deus, de todo o teu coração, alma, força, entendimento, este é o primeiro mandamento. Ora, se é mandamento não é sugestão, se é mandamento, o Criador da vida está dizendo: gente, esse é o básico da vida. E esse pastor está aqui dizendo para você: antes que seja tarde demais, viva e desfrute o amor do Pai. Segunda proposta para você: antes que seja tarde demais, aprenda a remir o seu tempo, a administrar o seu tempo. Paulo vai dizer em Efésios 5, 15 e 16, portanto, vede prudentemente como vocês estão andando, não como os nécios. Os nécios, o que os nécios fazem? Desperdiçam o tempo. Mas ele diz: sim como os sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remir o tempo é aprender a desfrutar e administrar bem cada segundo da nossa vida. Isso evidencia a justiça de Deus para com a humanidade. O rico, quantas horas ele tem por dia? 24. O pobre, 24. O branco, o negro, o feio, o bonito, o doutor, o analfabeto, 24 horas todos os dias. A pergunta de Deus para nós é: o que estamos fazendo com essas horas? Com esses 1440 minutos, esses 86.400 segundos. E desse púlpito eu já falei: quem quer ter uma vida diferente precisa ter anos diferentes, consequentemente os anos são compostos de meses que precisam ser diferentes, que são compostos de semanas que precisam ser diferentes, de dias que precisam ser diferentes, de horas que precisam ser diferentes. Ou seja, eu mudo a minha vida, eu mudo o meu ano a partir do que eu faço agora, aonde eu escolho investir o tempo que Deus me deu. Precisamos administrar o tempo. E nós somos a geração que mais desperdiça. Nós somos a geração mais distraída. Alguns chamam de diversão, sem perceber que diversão tem o mesmo radical de distração, divergência. Dá uma olhada o que é distração. Dá uma olhada o que é diversão no radical. Você vai ver que diversão também tem esse intuito de tirar o foco. Pastor, nós não podemos nos divertir? É claro que pode. Às vezes é necessário. Agora, cuidado, porque alguns estão só se divertindo, esquecendo de levar a vida a sério. Já falei e repito: a geração do entretenimento nunca está suficientemente entretida. O vazio no coração arromba, as doenças da alma aumentam, as pessoas estão perdidas. Esse é o quadro da sociedade hoje, no mundo, de ponta a ponta. Espera-se que você, que conhece a verdade, venha remir o tempo. Não seja distraído com futilidades. Use o tempo para buscar mais a Deus. Use o tempo para conhecer a palavra de verdade.
Use o tempo para edificar a sua alma, que a gente possa ter a certeza daquele missionário David Brainerd. Morreu tão cedo, 29 anos, mas deixou um legado, porque ele gastou a sua vida no que tinha valor eterno. Ele gastou a sua vida levando a mensagem do reino de Deus para os índios silvícolas lá nos Estados Unidos. Algumas frases dele são interessantes. Uma delas ele dizia: as maiores delícias da vida humana, somadas todas elas, não se compara com uma hora sequer na presença do Senhor. E ele é aquele que dizia e orava: Senhor, dai-me a sabedoria para saber discernir entre o ouro mais puro e a escória brilhante. Olha isso. A escória brilhante reluz, atrai, mas a escória é lixo. E tem tanta gente trocando o ouro brilhante, a vida com Deus, a vida em amor, os princípios eternos, por coisas fúteis e passageiras. Terceira proposição para você: antes que seja tarde demais, valorize quem está perto, valorize quem te ama, valorize quem já investiu na sua vida. Quando morreu aquele candidato à presidência, Eduardo Paes, na época eu escrevi um texto e coloquei no meu Facebook, porque uma semana antes, até os políticos estavam lascando o pau nele, detonando e tal, e de repente acontece uma tragédia. Tinha grande chance de ir para o segundo turno e de repente a vida se foi. E daí todo mundo começa agora a valorizar. Nossa, que político incrível, que homem sábio, que marido maravilhoso e tal. E daí o texto que eu escrevi era justamente isso. Será que esse homem sabia que ele era tudo isso antes de morrer? Porque depois que se morre, a gente não pode fazer mais nada por quem morreu. Passou, não tem outra vida. E desculpe, se você acredita em reencarnação, não existe reencarnação. A gente tem uma vida para viver, uma vida para viver. É essa que nós estamos vivendo. As pessoas que estão ao teu redor só têm essa vida para viver. E a pergunta que eu faço é: você está agregando na vida dela? Você está valorizando, ou seja, dando valor? Essa pessoa sabe o quanto você a considera especial? Ou quem sabe, lá no dia do velório, o desespero bate. Muitos velórios que eu já fiz, eu vi filhos desesperados. Alguns eu acompanhava na caminhada, e eu sabia que entristecia os pais, desrespeitava os pais. Mas quem sabe na mente dele, não, um dia eu vou conseguir valorizar, um dia eu vou conseguir respeitar, um dia eu vou conseguir honrar, e esse dia não chegou, porque o pai está ali dentro de um caixão, e esse filho se desespera, e infelizmente, vai passar boa parte da vida com um remorso na alma. Eu tenho falado aqui sobre a importância do perdão. Gente, você tem uma vida só para viver. E já faz anos que você está levando esse fardo de amargura, de ódio de alguém, de rancor. Isso tem feito tão mal para você. Você tem vivido uma vida pesada, uma vida rancorosa, uma vida absurda. Por quê? Se você pode liberar perdão e valorizar quem você ama. Eu nunca vou me esquecer, há uns 8, 9 anos atrás, quando chega uma senhora aqui para o aconselhamento, mas bem velhinha, já tinha passado dos 70, e ela diz: quase que eu não vim, porque eu ia tirar a minha vida. O dilema daquela mulher era porque os 2 filhos, que ela amava, não se davam, brigavam, se odiavam. Era mais ou menos assim: se um ia visitar, mas chegava lá na esquina e via que o carro do irmão estava na frente da casa dela, dava meia volta e ia embora. Essa mãe com o coração dilacerado,
por ver os filhos naquela situação, pensando em tirar a própria vida. E se a gente falar do dia a dia, quantas pessoas passam por você? Quem sabe gente que um dia pagou um preço muito alto para te ver bem. O que você tem feito para retribuir? Você tem orado por essa pessoa? Você tem elogiado essa pessoa? Ou você tem economizado nas palavras boas e extravasado nas palavras negativas? Geração que economiza abraço. Semana passada, mais uma vez, alguém se derramando em lágrimas na minha frente, e aquela pessoa só dizia: eu não me sinto amada por ninguém. Eu só queria que alguém olhasse nos meus olhos e dissesse para mim que eu sou importante. Eu só queria um abraço. Quantas pessoas estão vivendo esse tipo de vida? Quem sabe, alguns não estão debaixo do nosso teto. Nós estamos vivendo uma geração de pais órfãos de filhos vivos e filhos órfãos de pais vivos. É tenso. Cada vez tem aumentado mais a busca por conselho, e muitas vezes eu não tenho a resposta. A busca por conselho no sentido: pastor, eu não sei mais o que fazer com os meus pais idosos. E daí um filho fica jogando um pai para lá, um pai para o outro, um pai para o outro. Eu digo, muitas vezes, e não sou contra os asilos e as casas de idosos, tem casas de idosos muito boas, e muitas vezes é importante estar lá. Agora, eu já trabalhei durante 2 anos como voluntário numa casa de idosos. É lamentável o cuidado da família, que passa semanas, meses sem ir visitar, sem ir lá dizer: te amo, obrigado. Não, mas o senhor não sabe como meu pai foi ruim, minha mãe foi ruim, agora eu não vou cuidar deles. Tenta se colocar na pele deles. Tenta se colocar na pele de uma mãe que criou 12 filhos, como era antigamente, sem micro-ondas, sem máquina de lavar, lavando tudo no rio, muitas vezes apanhando do marido que chegava bêbado. Pois é, quantas histórias eu ouço assim, e hoje os filhos não querem saber. E quantos filhos, falei já para vocês, acaba as palestras nas escolas que eu dou sobre família na era digital, é uma fila de adolescente dizendo: eu só quero a atenção do meu pai. Estou aqui, tenho o iPhone X, mas isso não entra no meu coração, isso não preenche o vazio, isso não traz vida na minha vida. Filhos que precisam de orientação, quem sabe de uma punição, quem sabe de uma repreensão, mas nem isso tem, porque a gente está tão ocupado com coisas fúteis. A gente tem que ganhar a vida, pastor. Pois é, estamos ganhando que vida? Uma vida apenas no cifrão, que não vai levar a gente a nada, enquanto quem a gente ama está indo pelo ralo. Precisamos valorizar. Essa proposta fica também para você. Antes que seja tarde demais, valoriza quem você ama. Antes que o malandro valorize, antes que a prostituta valorize, antes que os assassinos virtuais encontrem frases dele, deprimido, navegando nas redes sociais, e se aproximam e incentivam o que tem acontecido aí, um suicídio acompanhado pela webcam. Realidade dos nossos dias. Valorize antes que seja tarde demais. E para finalizar, antes que seja tarde demais, viva por um propósito. E por um propósito eterno. Todo mundo vive por uma causa.
E a principal causa dos nossos dias, você já sabe: dinheiro. Tudo é dinheiro. Alguns vivem por títulos, estudam e é doutorado e é pós-doutorado e tal, e quando viu, a parede está cheia de diplomas, mas a família se foi, a fé se foi, a saúde se foi, a paz de espírito se foi. Alguns querem poder e status. O dia que eu for o gerente dessa empresa, o dia que eu for o patrão, o dia que eu tiver no cargo mais alto naquela cadeira, daí eu só estou satisfeito, e sacrificou o casamento. Porque trabalhou tanto, 12 horas por dia, 13 horas por dia, que o que sobrou para quem amava era o bagaço. Era a sobra, era o resto. Só que vida não se constrói com o resto, relacionamento não se constrói com o resto, algo que se sustenta não se constrói com o resto. Focou, priorizou, trabalho, vai chegar lá, vai ganhar muito dinheiro, mas quando olhar para trás, vai ver que foi construído um lindo castelo, só que na areia da praia. As ondas vão vir, quando elas vêm, elas não perdoam, elas destroem tudo que não tem fundamento para ficar sólido, e dissipa, e vai, e já era. Conheço homens milionários de Blumenau, que hoje gastam fortunas para tentar tirar os filhos da droga, trocariam a fortuna para ter um amor do filho. Tarde demais. A vida está passando, é um vapor, aparece e logo se vai. Como que você quer viver o final de 2019? Como que você quer viver 2020? Esse pastor que vos ama propõe pelo menos essas 4 sugestões para que você construa uma vida que vale a pena ser vivida. Vamos se colocar em pé? Tim Eliot, ele dizia que nós possamos viver uma vida de tal maneira que quando chegar o nosso dia, a única coisa que nós precisamos fazer seja morrer. Que a gente não tenha que se lamentar e correr atrás dos prejuízos. Que a gente não seja dominado pelo remorso. Que a gente simplesmente possa dizer, como Paulo: ele completou a carreira, ele guardou a fé, ele não abriu mão do que era essencial. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Eu queria que, com sinceridade de coração, você falasse para Deus o que precisa ser transformado na sua vida. Eu tenho algumas coisas na minha vida que eu preciso melhorar. Algumas coisas eu preciso mudar, antes que seja tarde demais. Senhor Deus, a tua palavra é linda, maravilhosa, e fala na nossa alma. É o espelho onde a gente consegue perceber que há coisas que precisam ser mudadas. E nós estamos na tua presença aqui dizendo, Senhor, que nós queremos viver uma vida melhor, seguindo os teus passos, obedecendo aos teus ensinamentos, para desfrutar do céu já aqui na terra, porque sabemos que começa aqui, desfrutando da paz, da esperança e do amor verdadeiro que tu nos oferece. Nós aceitamos, Senhor, a tua palavra, e nós aqui estamos nos posicionando para, antes que seja tarde demais, nós venhamos ter experiência contigo e conhecer verdadeiramente o teu amor, andar no teu amor. Antes que seja tarde demais, nós estamos aqui decididos, Senhor, a remir o tempo e aproveitar o tempo para viver as 24 horas diárias, Senhor, para os propósitos eternos. Nós estamos aqui dizendo, Senhor, que antes que seja tarde demais, nós vamos valorizar quem está perto,
amando, respeitando, abraçando, liberando elogios, palavra de afirmação, e não destruindo, não destruindo. Deus, nós também tomamos a decisão de vivermos para um propósito eterno, entendendo que se nós vivermos para as coisas terrenas, nós somos loucos. Não, Senhor, não queremos isso. Nós queremos viver para as coisas que têm valor eterno, e sabemos que é relacionamento contigo e relacionamento com gente. São gente, pessoas, isso que vai para a eternidade. Perdoa-nos, Senhor. Converta o nosso coração, para que nós venhamos viver a vida como precisa ser vivida. Em nome de Jesus. Eu quero